Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 431, a Gênesis capítulo 18, sinais dos tempos, sinais dos tempos que nós temos presenciado em todos os sentidos. Tudo significa sinais dos tempos. Períodos de renovação. Sinais dos tempos significa períodos de renovação. Uma peneira fina, passada, entre todos nós. Feliz aqueles que trabalham para nosso Senhor Jesus Cristo e com nosso Senhor Jesus Cristo. Do que procede, questão de número 10, do que procede resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros. Não é verdade? Os corpos celestes exercem uns sobre os outros. Nós já explicamos isso, você se lembra? Os corpos maiores atraem os corpos menores. Os corpos menores, eu vou usar esse termo, os planetas menores, circundam o nosso Sol. Os astros maiores, mais distantes do Sol. Isso é um processo de translação. Várias leis aí se encontram. Leis de Deus, a lei centrífuga e as leis centrípeta. Só que nós não podemos nos esquecer. Conforme esses corpos menores circundam o Sol, o nosso Sol, com os teus astros, circundam outros sóis bilhões de vezes maiores que ele. Mas vamos mudar. A nossa galáxia circunda outra galáxia maior que ela. E assim sucessivamente no infinito. Mas não basta. Existem as nebulosas que podemos dizer os núcleos centrais de onde nascem todas as galáxias. A nossa Via Láctea é considerada uma nebulosa, com aproximadamente mais de 40 galáxias. Só que a nossa nebulosa, ela circunda outra nebulosa maior que ela. Que por vezes esta outra nebulosa circunda uma outra nebulosa bilhões de vezes maior que ela.
são leis imutáveis de Deus. São leis da natureza de Deus, que não depende do homem. Tudo obedece um sincronismo. Vejamos. Uns sobre os outros, maior ou menor, influencia conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições. Que essas influências podem acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos, porque existe uma perturbação momentânea entre os seus elementos. Perturbações de conflitos, não só de elementos, quanto de energias, quanto de magnetismo, forças propulsoras, elementos constitutivos e modificar a condição de vitalidade dos seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determinam a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que se demasiado curta é a duração de certos períodos, para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças, que deles não se percebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição que sofre o contra-choque, e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, do que? Em realidade, mais não é do que a execução das leis da natureza, devido ao grau de evolução o qual cada qual possui. Se pelo encadeamento e a solidariedade das coisas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais insólitos para os que com eles não se acham familiarizados, insólitos para com os que com eles não se acham familiarizados. De meteoros que parecem estranhos, de recrudescências à intensificação de usadas dos flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságio. Isso não é nem causa e nem presságios sobrenaturais.
não são sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. De grande importância a evolução do ser. Por isso, a importância da compenetração às leis do Criador. Porque só mediante essa compenetração que o indivíduo consegue raciocinar de acordo com a luz dos desígnios de Deus, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais no céu, que mais não são do que meteoros sem abrogação das leis naturais. O vulgo, né? Porque nós sabemos que o vulgo é um ignorante. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. Pois Kardec, por esse motivo, deixa-nos uma nota de rodapé. A terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da ilha Maurícia, teve a precedê-la tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes. Em novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna se transformou em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal do céu, e talvez nesse sentido é que se deva entender a frase estrelas caindo do céu, de que fala o Evangelho como sendo um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da ilha Maurícia, Revista Espírita, de julho de 1867, página 208, e novembro de 1868, página 321. As estrelas cadentes são nada mais que meteoros, fragmentos, né? No espaço que adentra a atmosfera, e ao adentrar a atmosfera, ele entra num estado de incandescente, que naquela época muitas pessoas acreditavam que as estrelas, que de fato estavam caindo ou que cairiam do céu. Mas é o vulgo, né? O ignorante. Creia ele assim.
a previsão dos movimentos progressivos da humanidade. Nada apresenta de surpreendente quando feita por seres materializados, ou melhor, de seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus, pelos movimentos parciais. Esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. Você observa que tudo obedece um sincronismo e que não tem nada a ver de paranormal. É um processo natural na evolução de cada qual. A humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual. Então, pensemos, o coletivo passa pelo mesmo processo que enfrenta aquele no processo individual. Com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de séculos em século. Acompanhem-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á vidas das diversas raças, marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. 13. De duas maneiras se opera, como já o dissemos, a marcha progressiva da humanidade. Uma gradual, lenta, imperceptível. Não é verdade? Se se considerem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a tinham, transpõe, em alguns anos, o espaço que levaria séculos a percorrer. Aí está relacionado aos flagelos. Aí está relacionado às mortes coletivas. Aí está relacionado aos flagelos da natureza divina. Flagelos, leis naturais. Não há nada aí de punição. Aí está relacionado aos tsunamis, terremotos, maremotos, tufões e todo tipo de flagelos que peço desculpa a você para usar esse termo como desgraça, como considera a humanidade. Guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Quando, de um dia para outro, bilhões de espíritos
esses flagelos, os quais citamos, são responsáveis por bilhões de seres. O seu retorno à erraticidade. Existem duas formas, gradativa e coletiva. Essa gradativa, ela ocorre imperceptível, sutil, de uma certa forma que quase sempre, quase nem percebemos. Mas ela se dá. É lei de Deus. Como existe também, junto a esta, a segunda, não vou dizer mais agressiva, mas que arrebata ou arrebanha, tanto faz, com maior intensidade, um número mais elevado. Por isso, uma substituição mais rápida. Mesmo assim, essa substituição mais rápida, obedecendo o curso da evolução, um período longo ainda percorre todos os seres, até por uma questão de adaptação a novas leis, a novos sistemas, a novas leis mesmos, onde os seres mais humanos se encontrarão ou se encontram, presente, passado, tanto faz. E então, cataclismo moral, esse cataclismo moral que é difícil. Quando leio cataclismo moral, um calafrio do princípio do meu, vamos dizer, do meu pescoço até o cóccix desce, porque esse é terrível. É então um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza. Novas leis. Não significa leis de Deus novas, mas as leis de Deus puras, sem mácula do homem, trazidas ao conhecimento da humanidade. Simples, pura, sem mácula nenhuma, sem interferência de sistema, sem interferência de instituição, onde todos nós obedeceremos apenas uma lei. E que lei é essa? A lei do amor, uns para com os outros. À medida que se estabelece a calma, a calmaria, e que acaba por se tornar definitiva, porque essa lei se torna definitiva. Aquele que viva bastante para abranger
com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgirão homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. Por isso, geração nova. O próximo tema. Esses seres virão renovar tudo aqui com uma intensidade imensa, além dos seres que 2023 aqui na Terra se encontram. Muitos outros virão ainda, trazendo suas contribuições. E felizes os que aqui se encontrarem, onde depararão com um mundo novo, um mundo regenerado, um mundo diferente. Para o próximo vídeo.